E o mês de janeiro registrou quase 3 vezes mais casos de Covid-19 que o mês de dezembro. Somente ontem foram mais de 1.200 casos. O Piauí não notificava mais de 1.000 casos por dia desde o dia 22 de junho do ano passado. Os dados apontam também que o primeiro mês de 2022 foi o que teve mais casos desde julho do ano passado. O levantamento está no painel da Secretaria Estadual de Saúde. A gente pode acompanhar aqui na nossa tela. Olha, por exemplo, em julho, 13.469 casos. Já que agosto, 6.800. Setembro teve uma queda aí bastante significativa, 2.711 casos, 6.000 vai subindo e já em janeiro fechou com 9.761 casos de Covid-19 em todo o Piauí. E no mês de janeiro, a alta de mortes foi de cerca de 50% a mais que o dado registrado em dezembro. Vamos aqui ver os números. Olha só, número de mortes aqui em julho. Agora eu fiquei na dúvida aqui se é 434, agosto 205, setembro 110, aí a gente vai já em dezembro do ano passado 75 e janeiro 113 mortes registradas aqui em todo o Piauí. Esses são dados da CESAP, do painel da CESAP. E nos últimos dias a tendência de alta nas mortes e casos da doença está se confirmando. Vamos aqui aos números também, coloca no nosso telão. Esses números. Olha, 763 casos por dia. Isso é a média móvel dos últimos 7 dias. Foi um aumento aí, um crescimento de 402% em relação à semana anterior. Coloca outra informação, por favor. Quase 5 mortes por dia nos últimos 7 dias. Isso aqui a gente está falando da média móvel dos últimos 7 dias. E um aumento aí de 45% em relação à semana anterior, dados do painel da CESAP. E com essa alta de casos, integrantes do COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais de Combate à Covid-19, solicitaram ao governador Wellington Dias que suspenda a realização de eventos até o Carnaval. E sobre este assunto a gente conversa a partir de agora com o médico Vinícius Nascimento, que já está aqui no nosso estúdio e que é membro do COI, esteve aí participando. E a gente convidou, né, o doutor Vinícius para que ele pudesse passar as informações. Bom, doutor Vinícius, a gente fez uma análise aí dos dados, são dados oficiais, né, sim, em relação a isso. E eu queria que o senhor abordasse aqui para a gente, para os nossos telespectadores. Primeiro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Quais foram os principais pontos que vocês discutiram ontem nessa reunião do COI? Então, bom dia. A discussão do COI, ela se baseia na semana epidemiológica, né? Então, a gente vai avaliando semanalmente a evolução, né, dos casos, entre internações, número de casos positivos, o incremento que tem de casos positivos, né? Qual é a positividade que está tendo desses casos. O que é importante a gente entender? Primeiro, desmistificar a ideia de que está tudo bem, que a doença agora está leve, né? Uhum. Porque quando a gente trata de saúde pública, nós temos que tratar no volume de pessoas doentes. Quando a gente consegue ver que esse número de pessoas que estão adoecendo é muito grande, isso representa que a soma disso, ao longo das próximas 2, 3 semanas, pode representar um colapso do sistema privado e do sistema público no atendimento. Porque não é apenas gravidade de caso, é o volume de pessoas que você vai ter que dar condições de atendimento. Nós estamos num trabalho esse ano de retorno às aulas, que a gente quer que as aulas continuem 100% presenciais. Por quê? Porque é essencial que se volte para a proteção da criança, para a melhora do cognitivo dessas crianças, para diagnóstico de maus tratos, de abusos sexuais, eles são feitos na escola. Então, a luta nossa é que a gente mantenha essas escolas funcionando 100% de aulas presenciais. Mas para que isso aconteça, Nayara, nós precisamos ter o bom senso. E nós esperamos sempre o bom senso da sociedade, que é se prevenir, manter a etiqueta social, evitar a exposição desnecessária. Mas quando a gente chega num período festivo como esse que está se aproximando do Carnaval... Prévias carnavalescas, né? Festas gigantescas, como vimos esse final de semana, com mais de 10 mil pessoas. Como é que você vai esperar que a escola se mantenha, que o trabalho da gente se mantenha e, ao mesmo tempo, atividades como essa, que faz aglomeração de mais de 10 mil pessoas no ambiente, de pessoas não testadas, né? Que não, são pessoas que não sabem se estão doentes ou se não estão. Isso vai desequilibrar
todo o sistema de saúde. A gente não tem dúvida disso, porque já viu em outras situações e já vimos isso em outros países. Se nós olharmos a Ômicron, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, o número de internação de crianças foi 4, 5 vezes maior do que nas outras cepas. Então, nós temos que ter esse cuidado agora. Então, o COI, o que é? O COI é um grupo de pessoas estudiosas que tem epidemiologistas, você tem estatísticos, você tem infectologistas, que estão o tempo todo fazendo avaliação do cenário. Os dados. É dado e literatura. Então, quando a gente chega nesse ponto em que a gente está vendo que não está havendo um comportamento social adequado e que a gente está vendo que a pressão sobre o sistema de saúde privado e sistema público está aumentando, precisamos, nesse momento, ter algum cuidado. Qual seria esse cuidado? Restringir um pouco os eventos, digamos assim, não essenciais. Não essenciais por quê? Porque são festas que eles passam do limite da razoabilidade. E é isso que a gente tem sugerido. Então, doutor Vinícius, para a gente deixar bem didática aqui a nossa conversa, o que vocês sugeriram ao governador do Estado, ao governo do Estado? Que fossem suspensos todos os eventos públicos e privados com mais de quantas pessoas? Não, a decisão ela não funciona assim, não é o COI que decide. Na verdade, sugere. Nós mostramos, na verdade, a gravidade da situação. Nós temos um crescimento de uma semana para outra de mais de 80% de positividade. Nós temos o número de internações aumentando cada vez mais. Nós temos a positividade, né? Porque esses dados, nós temos que lembrar que ele tem a subnotificação. Se você quiser comprar hoje... Muita gente não está conseguindo fazer teste. Não, se você quiser comprar o teste hoje em Teresina, talvez você não encontre. Significa o quê? Que as famílias estão fazendo testagem também dentro das suas casas ou em serviços que não estão registrando. Então, aqueles 9 mil casos lá que nós estamos vendo positivo, talvez não seja só aquilo. Talvez a gente já tenha atingido julho do ano passado, né? Por quê? Porque a subnotificação ela está existindo, porque a quantidade de teste disponível para testagem oficial ela já é pequena e ainda há essa testagem que é feita socialmente que não vai para aquela estatística. Tá, doutor Vinícius, então o que vocês sugeriram ao governo do Estado? O que nós mostramos é que há uma necessidade agora de algum controle, seja ele no horário de funcionamento, para você restringir o fluxo de pessoas, seja ele no impedimento de festas coletivas. E não colocando o número de pessoas, né? Colocando a necessidade de que há uma necessidade de não ter festas de carnaval, não ter prévias de carnaval. Por quê? Porque o momento não inspira essa segurança. Nós temos a previsão do pico dessa onda agora daqui a 2 semanas. O pico só daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Então, se nós tivermos a manutenção dessas festas, talvez esse pico, ele tanto seja maior, quanto ele se prolongue mais tempo. E qual é o vírus que está circulando? É a cepa que está circulando? É a Ômicron? A gente pode dizer que esses casos seriam pela Ômicron? Pela característica, provavelmente a Ômicron, né? Como nós não temos aqui no estado a fazer o estudo genético, né, daquela variante, né? Isso não é fácil, todas as amostras a gente manda para fora, você tem um delay dessa informação. Mas a característica da infecção é que seja realmente a Ômicron. E vocês também sugeriram ao governo do estado o aumento de leitos? O aumento de leitos ele está sendo feito continuamente. Por exemplo, no hospital infantil, nós estávamos utilizando leitos somente os de isolamento. São leitos que já são fechados do hospital com proteção respiratória. Nós já aumentamos esses leitos para a enfermaria só para leitos respiratórios. Nós temos mais leitos de UTI. Então, nós estávamos funcionando com 4 leitos, que estava sendo suficiente há mais de 2 meses para poder fazer a retaguarda de crianças. E nós já estamos com 12 leitos. E ontem nós só tínhamos 3 leitos vagos, então mostra que a pressão ela vai aumentando. No sistema privado também, nós tivemos em hospitais privados, eu pessoalmente, com um afilhado meu para internar há 2 semanas atrás e não tinha leito no sistema privado. Então, assim, não é fácil, nós temos que pensar que a gente precisa ter esse cuidado. O sistema público de saúde, ele tem até uma capacidade mais rápida de ampliação por conta de toda a sua rede no estado, mas a gente tem que lembrar que não é só o público, é também o privado, que muitas das pessoas que utilizam da saúde suplementar vai precisar. E esse público também é afetado. Tá bom então, doutor Vinícius, muito obrigada aqui pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Obrigada. Agradeço.